Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu trago uma resenha muito interessante e que é um livro muito, vamos dizer, é um livro do futuro, mas um livro recheado de questões e de muitos valores e de muitas perspicácias, né, de muitos adendos que servem para o nosso dia a dia, que servem para fazer uma analogia a muitas coisas que acontecem na nossa sociedade, no nosso século, e eu tenho certeza que você vai se interessar e que pode fazer alguma diferença, pode despertar você para algumas coisas. E o livro que eu trago hoje para vocês é esse livro, A Transição Sem Paz. São dois autores, Dr. James Dobson e Kurt Brunner. Bom, esses dois autores formularam esse livro que chama A Transição Sem Paz. Dr. James Dobson, ele é psicólogo, se formou em psicologia, tem PhD em psicologia aí pela Universidade de Southern da Califórnia. Ele já está com 85 anos, então ele tem uma bagagem muito grande aí. Ele nasceu em 21 de abril de 1936 nos Estados Unidos da América e já publicou aí vários outros livros sobre família, sobre fé, sobre também a psicologia. Um dos livros dele, que talvez vocês possam conhecer, é o livro Educando Meninas e Como Educar Meninos, né? Ele vai falar aí sobre os dois extremos, meninos e meninas, e também vai falar sobre a fé. Um dos livros também muito conhecido é Seu Legado, Sua Fé, publicado por ele. E ele, na década de 80, foi classificado como um dos mais influentes intelectuais do conservadorismo dos Estados Unidos, aí na década de 80, aí por essa volta. E uma revista o classificou aí como sucessor de um dos grandes líderes religiosos evangélicos, que foi o Billy Graham, e alguns outros também. Então ele está aí nessa lista, então ele tem um grande legado que ele deixou para nós, que ele está deixando, na verdade, através das escrituras e através também do que ele faz. E ele também possui dois grandes movimentos, né, mais existentes, mais ávidos nos Estados Unidos, que se chamam ele na verdade fundou dois movimentos muito ávidos lá nos Estados Unidos, que se chamam Foco na Família e Conceito de Psiquiatria na Família. Então, muitas coisas que ele faz, muitas das obras que ele possui, envolve família, envolve o cristianismo, envolve a sociedade em torno aí do cristianismo, para falar da família, para falar sobre Deus e sua soberania. Então, nós também temos o outro autor, que é o Kurt Brunner. Kurt, ele é pastor da igreja chamada Light Point, e o Kurt já liderou aí vários romances cristãos, revistas, filmes, livros. Ele também tem uma vasta experiência em relação à liderança, em relação a coordenar vários projetos e que deram bastante certo. E uma das grandes paixões de Kurt é escrever e falar também sobre a família, falar sobre filhos, falar sobre os cônjuges, aí essa dinâmica que possa existir entre eles. E um dos livros já publicados no Brasil e que muitas pessoas podem conhecer, um deles são A Medicina da Imortalidade e A Fé Começa em Casa. E tantos outros livros que ele já escreveu, mas que ainda não foram traduzidos para a nossa língua portuguesa. Então, pessoal, esse livro ele foi publicado pela editora CEPAD, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus, das Igrejas Assembleias de Deus. Esse livro tem 400 páginas certinhas, 400 páginas,
e ele é dividido em 3 partes, sendo que nessas partes há vários capítulos. E uma das coisas que eu gostei bastante desse livro é a estética que ele possui. Essa estética me chama bastante atenção, é uma brochura que transmite seguridade, uma segurança para você poder lê-lo, para você poder transportá-lo. Então eu gosto bastante dessa dinâmica que essa editora editou esse livro. Esse livro é edição de 2014, é a primeira edição, então aí a gente pode até aguardar aí a reimpressão de uma nova edição. Bom, pessoal, para que a gente possa entender o livro, para que a gente possa discorrer, é muito importante saber do contexto histórico em que esse livro foi escrito, né? Na verdade, ele é uma predestinação por conta de que os personagens desse livro, eles ainda estão para existir ou eles são crianças hoje em dia, porque o livro tem uma peculiaridade que ele é escrito, na verdade, das vivências de 2042, ou seja, o livro, tudo que é passado aqui no livro é do futuro, é algo vindouro ainda, e que se é passado no ano aí de 2042. E algo muito interessante que pode ser observado no livro é que ele é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele sempre está ali acompanhando todos os personagens do livro, acompanhando os sentimentos que as pessoas estão sentindo, acompanhando as falas, acompanhando cada detalhe ali, ele explica muito minuciosamente. Ele tenta explicar de uma forma que dá para entender o que os fatos estão se dando, e o comportamento dele é de algo muito descritivo, né, algo muito detalhado, e ele está em toda parte ali observando todos os personagens que compõem esse livro. E o narrador, ele não está ali fazendo parte da história, ele está ali como se estivesse descrevendo, né, como é a terceira pessoa, ele está ali descrevendo e contando tudo o que está acontecendo. Não necessariamente ele está participando da história, ele só está descrevendo o que está acontecendo. E esse livro pode ser enquadrado aí em alguns dos gêneros literários que nós possuímos, como romance cristão, literatura cristã, suspense policial e também o suspense em si mesmo. E o livro tem aí personagens peças-chaves, ou seja, em todos os capítulos, ou na maioria deles, eles sempre estão presentes, eles sempre estão ali atuando de alguma forma, ou porque eles fazem parte ali mesmo do conglomerado de pessoas que estão ali, ou são os personagens principais mesmo. Então, os personagens peças-chaves que nós temos aí, uma delas, né, alguns deles são Julia, Julia Davidson. Ela é uma mulher aí muito trabalhadora, uma mulher muito batalhadora, estudiosa, né, estudou, fez jornalismo, inclusive é uma das mais requisitadas jornalistas aí para que possam trabalhar nesse setor, nessa área. Ela é muito disputada, solteira, e que não se compactuava aí em ter uma família ou em ter aí um lar, para que ela não se compactuava, na verdade, em criar um lar, em se casar. Aí muito considerada também, ela estava aí na flor da idade, né? Então ela não tinha nenhum parceiro para poder compartilhar a vida. Então muitas vezes ela se sentia carente, afetivamente, carente também de uma companhia que a entendesse, né? Porque as maiores companhias dela, os maiores diálogos que ela teve no livro é com o patrão dela, só que com o patrão dela certas coisas ela não compartilhava porque não era tão íntimo assim para poder receber informações que eram muito particulares dela, que no caso, somente uma pessoa, membro da família ou parceiro ali poderia ajudar e também a solucionar esses problemas, esses dilemas que ela tinha. Nós também temos uma personagem muito importante, que seu nome é Angie, que é a melhor amiga de Julia, desde a infância, elas são muito amigas,
e que elas escolheram caminhos diferentes. Então, a Júlia é uma mulher muito independente, que trabalha. Já a Ângela é uma mulher caseira, que dedicou sua vida ao lar cristão, às atividades da igreja e também em ter filhos, em construir família. O que mais pra frente vai ser visto como algo que é ou seja, um suicídio aí daquelas mulheres do ano de 2042, né? Era um suicídio, eles se consideravam, na verdade, aí, entre aspas, um suicídio, porque acabaria que elas, na visão de outras mulheres ou de outras pessoas, isso acabaria matando a sua competência, matando o que ela poderia contribuir para o mundo, né? Não um suicídio da vida, ou passar da vida para a morte, mas não, um suicídio de competências aí que ela poderia trabalhar, poderia agregar aí com o futuro de outras pessoas. Só que Ângela não escolheu esse caminho, ela escolheu cuidar da casa, cuidar dos lar, cuidar da família e cuidar do esposo dela que trabalhava fora. Então, nós também temos Kevin. Kevin é o esposo da Ângela, que é a melhor amiga de Júlia. E Kevin é uma pessoa, um homem muito bem sucedido, um homem de família muito bem sucedido, era muito conhecido por conta disso. E ele se envolvia com política, então a maioria das decisões do mundo ou do país ali passava pelas mãos de Kevin. Então ele tinha uma grande responsabilidade diante da sua esposa, diante da sua família, mas também diante da sociedade. Também na história, no decorrer da história, nós vemos que Kevin tem um melhor amigo chamado Troy, e esse Troy é melhor amigo de Kevin e o braço direito de Kevin ali. Então os dois são muito, no decorrer do livro, os dois são muito agarrados, assim, são como se fossem irmãos mesmo, os dois têm uma conectividade muito grande. Então tudo que o Kevin fazia, muitas vezes compartilhava pro Troy, e assim os dois viviam mutuamente, cooperando ali no trabalho um com o outro. Então o livro começa com uma trama muito que pode sensibilizar aí o leitor, que começa com um jovem, um rapaz de 18 anos de idade, chamado Antônio, que ele vai para uma clínica, né? Sua mãe o leva em uma clínica para fazer transição. E essa transição nada mais é do que como se fosse uma vacina que é aplicada na pessoa e a pessoa deixa de existir. Ou seja, a vacina é aplicada, uma injeção ali é aplicada na pessoa e a pessoa, com poucos minutos, perde a vida ali mesmo. Só que no decorrer da fala do Antônio, ele vai falar que a mãe dele se arrependeu de ter deixado ele fazer aquela operação. Então ali, ele sentado ali deitado na maca, onde a enfermeira daria a injeção para ele falecer ali, naquele mesmo lugar na clínica, a mãe dele entra, né, de supetão ali, entra de inesperado. Então a mãe de Antônio entra ali e uma bisturi é cravada em sua garganta, em seu pescoço, onde ela vem a óbito juntamente com o filho. O filho por conta da injeção, porque ele já tinha tomado antes da mãe entrar, e a mãe por conta da bisturi que foi encravada no seu pescoço. E Antônio discorre no texto, e por conta disso o livro começa a se desenrolar, porque o irmão de Antônio decide processar aquela clínica por ter feito procedimento em seu irmão, porque Antônio ainda marcou a sua transição, marcou a sua morte quando ainda tinha apenas 17 anos. Então, seu irmão não concordava com aquele ato da clínica ter aceitado aquela marcação. Só que ele marcou a sua transição quando tinha 17, mas fez a operação quando tinha 18 anos. Então, com a repercussão desse caso, a Júlia é incumbida, a jornalista, né, essa grande jornalista, é incumbida aí de verificar, de entrevistar o irmão de Antônio. E com essa questão, a Júlia visita o irmão de Antônio e o irmão de Antônio entrega o diário dele,
entrega o diário do Antônio para Júlia, para que a Júlia pudesse vasculhar ali, verificar se tem alguma pista, se pudesse, se alguma coisa pudesse ajudar no caso, para que eles pudessem, para que o irmão de Antônio chegasse ao êxito para ganhar o caso. E no decorrer do livro, o leitor pode verificar que Júlia vai ler o diário de Antônio e ele vai relatar por que ele decidiu fazer aquele ato, decidiu de escolher a sua própria morte, escolher a forma como ele queria morrer. Antônio tinha uma doença degenerativa, né, muito conhecida aí por conta do Stephen Hawking, e é aquela mesma, essa espécie de doença aí degenerativa, que vai definhando os ossos, né, e os órgãos. E ele não se sentia parte da sociedade, ele tinha, né, alguns pensamentos aí que se autodeteriorava ainda mais mentalmente. Então ele decidiu fazer isso, e também porque ele vai relatar que ele é um filho sem pai, né? Ele cresceu sem pai, e quando a mãe dele conseguiu encontrar um companheiro bacana, um namorado bacana que valorizasse ela e também os filhos, ele sentiu que era um peso ali para eles, e ele não queria estar atrapalhando a vida dela, a vida de seu irmão, porque ele deveria ser tratado de uma forma muito cuidadosa. Então ele trata isso como uma ferida, devido ao fato de que a mãe dele não pôde, né, não prosseguiu aí com o relacionamento, e ele se coloca a culpa em si mesmo pelo relacionamento ter se frustrado, pelo relacionamento ter aí se findado. E no decorrer que Júlia vai lendo aí o diário de Antônio, ela vai ver que os dois possuem algo bastante em comum. Antônio não foi criado com a figura paterna, igualmente Júlia também não foi criada com a figura paterna ali do pai, do homem, como protetor ali dela. Então ela estava começando a ter ali muitos sonhos, né, pesadelos com o homem, o que levou ela a ir a um psicólogo. E ela viu que os dois tinham muito em comum, os dois não tiveram aí o amparo paterno, não tiveram a figura paterna para quando precisassem de proteção, precisassem de amor, precisassem de carinho, né, de um conselho amigo, de um conselho de um pai mesmo, e até mesmo repreensões, né, correções e disciplinas quando fossem necessárias. Então fica muito claro que o autor traz para nós que muitas vezes quando uma pessoa não possui a figura paterna, ela inconscientemente tenta trazer coisas para que seja alocado ali naquele lugar o que faltou na figura paterna, né? Aquele vazio que a figura paterna não pôde preencher porque o pai ou o responsável não estava ali presente em dado momento, e no caso dos dois foram em toda a vida, em toda a base da infância que eles tiveram, né? E no desenrolar, Júlia vai até falar que muitas vezes ela se queixa, né? E que muitas vezes ela brincava de pegar o pai emprestado da Anja, que é sua melhor amiga. Então ela sentiu muita falta desse pai e dessa figura na infância. E esse livro traz grandes valores, traz grandes aspectos morais e também sociais que devem fazer parte, que podem fazer parte, na verdade, do convívio dos leitores, do convívio das pessoas. Ele traz muito a respeito da família, né, sublimamente. Ele não vai falar a família é maravilhosa, ou a família, você precisa da família. Não, ele vai colocar situações, colocar histórias ali que vai te fazer raciocinar a respeito de que a família é importante, que o bom convívio na sociedade também é importante. Então ele vai tratar sobre respeito, vai tratar sobre amor, vai tratar sobre a independência da mulher, a independência do homem. Então de aspectos
muito astutos e que você pode ali sondar o que está acontecendo, você pode julgar o que está acontecendo ali e tirar suas próprias conclusões de acordo com o que você já entende de certa situação, ou mesmo que você não entende, mas que a partir daquele momento você passa a compreender alguns fatos, ou mesmo passa a duvidar também de alguns fatos, de algumas condutas. E ele deixa muito claro também a vida de Júlia, que a vida dela era muito corrida, que às vezes ela não tinha tempo nem para ela mesma. E ele deixa claro que quando ela mais precisou ali, como Júlia era uma mulher aparentemente ferida por conta dessa falta de um pai, dessa falta também até da mãe, muitas vezes ela ocupa esse lugar com muito trabalho, com muito enfado, né, com excesso de informações, né? É muito interessante ver a competência dela no livro. E num dado momento ela vai visitar a sua melhor amiga Angel, e vai à igreja, né? Vai à igreja, sua amiga a convida para ir e ela aceita. E Kevin também levou o seu melhor amigo, Troy, e ali os dois se conheceram. E os dois começaram a conversar. Troy começa a tratar ela de uma forma totalmente diferente, de uma forma em que ela nunca foi tratada, possivelmente antes, e que ela se sente muito amada, ela se sente muito querida, só que ela não falava que se sentia dessa forma, porque se ela falasse, ela ia se sentir fraca, menos que ele. Então ela não quis expressar ali os seus sentimentos, ou expressar que, mesmo se não houvesse algum sentimento, ela não gostaria de expressar que estava bem ao lado dele. Então ela vai até comentar que não gostava dessas questões de abrir porta para ela, de pegar a bagagem pesada para ela. Só que quando Troy abriu a porta do carro para ela, ela achou aquilo o máximo, ela achou aquilo totalmente diferente do que ela viu. Não foi um ato de compaixão, não foi um ato de que você é mais fraca, mas foi um ato que foi muito sincero e foi do coração ali de Troy. Então, de certa maneira, ela começa a se sentir muito amada, de se sentir valorizada como mulher e também como profissional, o que Troy não esconde, que a admira bastante. Então, ali, ela vai percebendo que a família é muito essencial, né? Família faz uma diferença quando se está em um momento sombrio ou um momento em que ela não tenha os amigos por perto, em que ela não tenha mais o trabalho, em que ela perca a sua base trabalhista ou amigável. Então ela vai começar a considerar de uma forma muito armada, mas ela vai começar ali a considerar sobre essas questões, não que ela se entregue totalmente a essas questões, mas ela vai começar a considerar a questão de casar, a questão de ter filhos, ainda que muito distante, e a questão de ter um lar, né? Então, aí nesse ano de 2042, em que essas histórias acontecem, é muito comum, né, os pais decidirem se os filhos vão viver ou se não vão viver, se vão engravidar de uma forma fertilizada ou não, se vão, por exemplo, as pessoas idosas, se tiver muito idoso, o filho pode decidir se os pais vão tomar essa vacina para que sejam eliminados da Terra ou não. Então é muito comum aí as pessoas também que são deficientes intelectuais ou físicas também tomarem essa injeção para que deixem de existir, né? Naquela sociedade ali, eles não têm... é como se fossem um peso para eles, né? Cuidar deles por conta da rotina, por conta do trabalho, porque os valores, as coisas, a mente é outra, então eles não têm tempo aí para cuidar de questões que são muito especiais, né? E então eles não têm essa sensibilidade. No livro fica claro que não são todas as pessoas que não possuem essa sensibilidade, e principalmente a igreja, eles possuem essa sensibilidade, mas no livro eles deixam claro que não são todos.
e que existem pessoas ali nesse ano de 2042 que simplesmente, se o filho nascer com alguma deficiência, eles aplicam essa vacina e a criança deixa de existir. Então, ao ler o livro, o leitor pode verificar ali a parcialidade que as pessoas têm em relação referente a outras vidas. Então, o livro vai se caracterizar bastante aí pela questão, vai trabalhar bastante com as questões através de reflexões sobre o valor da vida, o valor da família, o devido valor ao trabalho, não excessivo demais, mas também nem pouco, devido que a pessoa deve encontrar o equilíbrio aí em questão. Vai tratar de crises, casamento, vai tratar que a solidão nem sempre é boa e nem sempre aspecta positividade. E também vai tratar que pessoas sabem mais, que pessoas valem mais que as coisas e que nem sempre as coisas valem mais que as pessoas, ou que coisas não valem mais que as pessoas. E que o estar junto, a parceria de ser família, a parceria de ser namorado, de ser cônjuges, de ser amigos, de serem companheiros, vale mais do que estarem separados, vale mais do que não estar juntos. Então, no decorrer do livro, os autores apalpam muito bem aí essa questão de muitas nuances, né, que eles desejam que seus leitores possuem em relação a variados temas. Né, também vai trazer reflexões de que o meio em que a pessoa está inserida pode influenciar automaticamente ali nas suas, não automaticamente, né, mas vai lapidando aquela pessoa a agir de forma conforme aquele contexto em que ela está inserida. E no decorrer do livro, o autor traz uma história que pode ser muito emocionante e tocante também. É a questão de uma senhora, uma idosa, que tem um filho jovem que está na faculdade e que ele precisa estudar, que ele trabalha muito para poder estudar, só que esse valor do trabalho, o dinheiro do trabalho, não está conseguindo pagar a sua faculdade para continuar estudando. Então ele vai perguntar ao padre se é certo a transição, se isso é um ato cristão. E aí o padre vai responder conforme a sua fé, conforme, segundo o cristianismo, e também embasado aí em questões que podem ser teológicas. E só que esse jovem, ele acaba convencendo a sua mãe de fazer a transição, e sua mãe realizou a transição de tanta insistência, né? Porque ele também não estava conseguindo cuidar de sua mãe da forma correta. E aí ele de certa forma convenceu a sua mãe a fazer essa transição, a ser injetada, e ela veio a óbito. E nas conquistas que ele teve na vida dele, mais adiante ele viu que não era feliz, porque acabou a vida de sua mãe acabou sendo levada aí, sendo que e influenciado por ele, né? A mãe foi influenciada por ele a fazer essa transição. E ele se sentiu frustrado, porque quando chegou no topo, quando chegou ao que ele desejava, ele não tinha com quem comemorar, ele não tinha quem o aplaudisse ali. Então ele se sentiu muito frustrado e até colocou sobre si esse cargo da mãe dele ter falecido, ter vindo a óbito. Então, lendo esse livro, todos os leitores podem usufruir de uma forma bem proveitosa o que os autores, as propostas que os autores trazem, né? Eles não trazem de forma muito assertiva o que se deseja com aquela história, mas ele faz com que o leitor pegue aquela história e sugue si mesmo, e sugue você mesma, defina você mesmo o que você entendeu, né? Eles têm a mente deles, só que eles querem que o leitor se contraponha ou se ponha ali em questão
se identifique ou não, mas que eles, por eles mesmos, eles pensem a respeito da proposta, da história feita pelo autor. E bem de longe, ou bem de perto, os leitores podem verificar até mesmo uma certa crítica aqui dos autores, devido que o livro é escrito aí para o ano de 2042, mas muitas coisas que encontram-se aqui, muitas vezes acontece, já está acontecendo, já está inserida na nossa sociedade. Então, meio que eles colocaram 2042 como se isso deveria acontecer só mais pra frente, mas já está acontecendo. Lembrando que esse livro foi publicado em 2014, então já deduziam então este pensamento, né? E não vejo também, e o leitor pode ver também como uma reflexão, porque, como já disse, tem muitas coisas já inseridas na sociedade, mas também tem coisas que podem ainda ser inseridas, e os autores trazem para nós essa questão de que, e se for inserida, isso vai ser bom? Isso condiz, né? Os autores são cristãos, e o contexto aqui também são de famílias cristãs, né? A Anja e Kevin são cristãos. Então, a pergunta pode ser que eles estejam fazendo também e se isso for introduzido aí no meio cristão, isso será relevante? Como que a igreja vai se posicionar em relação a muitas questões, como, por exemplo, a transição, né? Creio eu que essa transição já existe, né? Não sei se é esse nome mesmo que se dá. No entanto, não é tão escancarada dessa forma, porque no ano de 2042, os autores põem essa transição como algo muito natural, como algo muito automático. Se você tem certa doença, se você tem certo problema, você vai tomar vacina e você vai falecer. Seja para evitar um problema, seja para bater na pobreza, seja em regiões aí muito pobres, e essa vacina vai reduzir o número de pobreza e, consequentemente, as pessoas vão conseguir trabalhar mais e conseguir gerar riqueza lá naquela região. Então, para que o leitor possa ter uma leitura mais proveitosa, é preciso ter foco nos detalhes, devido ao fato de que os autores valorizam bastante esses detalhes, e se você não prestar atenção, se você não colocar ali a sua concentração, aqueles mesmos detalhes serão levados adiante, né? E muitas situações daqueles detalhes serão persistidos aí nos próximos capítulos, e como não se prestou atenção naqueles detalhes do capítulo anterior ou do parágrafo anterior, você vai acabar se perdendo. Então, esse livro é muito rico em detalhes, ele te faz pensar, ele te faz raciocinar sobre variadas questões. Então, aí, chegando aí, até mesmo no meio do livro, ou no decorrer de várias histórias, o leitor já pode deduzir muitas coisas, como, por exemplo, os valores, como, por exemplo, o valor da família, né? Quando Júlia ficou aí desamparada, Angie foi um abrigo para ela, né? Inclusive, ela visitou Angie, ficou na casa dela, ela cuidou de seus filhos, então ela sentiu ali um despertar maternal. Então, o valor da família é muito importante. O autor deixa isso aqui muito claro nos acontecimentos, como, por exemplo, aconteceu um caso com Kevin, que é esposo de Angie, e ele teve que tomar uma decisão, ou ia para tomar uma decisão, e ele ficou muito abatido. E aqui ele teve o amparo na família dele, na casa dele, nos filhos dele. Ele teve o amparo necessário para que fosse tomada a melhor decisão e que não voltasse atrás ou que se arrependesse de uma forma não vergonhosa, mas de uma forma muito honrosa. Também trata de amor aos cônjuges, né? Amor aos parceiros e também fidelidade. Teve um acontecimento em que Kevin estava sozinho em casa e uma
se eu não me engano, uma jornalista, uma pessoa mandada lá, foi na casa dele e a Anja não estava. E ela entrou e foi tirada uma foto dos dois dentro da casa do casal, da Anja e do Kevin. E só que Kevin não contou esse fato para Anja, mas depois, quando isso veio à tona, todos começaram a saber, foi que ele contou, mas Anja o perdoou. Não houve o caso de fidelidade, mas houve aí a falta do diálogo e da sinceridade ou de esclarecimento de fatos da parte de Kevin, em contar mesmo as situações, mesmo que se não houve nada, mesmo se tivesse contado, evitaria algumas questões. Mas essa fidelidade do cônjuge e também amor ao cônjuge, né? Se Anja não amasse Kevin, ele teria sido o fim, ou se Kevin também não amasse Anja, ele teria atraído. Né? O leitor também vai discorrer aí sobre romances de pessoas feridas. Então, Kevin estava começando ali no cristianismo, novo convertido, e a Júlia, Troy, estava ali no começo do cristianismo, se converteu ao cristianismo, e Júlia é uma mulher ferida, uma mulher que sofreu a ausência paterna, e com isso ela queria preencher aquele lugar com variadas questões, né? Mas conhecendo Kevin, ela sentiu aí uma total diferença, uma vasta diferença dos outros homens que talvez ela tenha tido conhecido. Os autores, vão enfatizar aí a persistência do amor em família. Houve um caso na família de Anja em que sua filha mais nova tem uma doença degenerativa, né? Tem uma doença e que é passível de transição, é permitido ela tomar a injeção para que ela venha a deixar de existir, a falecer, vir a óbito. Só que Anja decide não fazer isso, né? Busca conselhos com o pastor da igreja, busca conselhos com essa pessoa sábia e também com a sua esposa. Com o pastor e com a sua esposa, ela busca conselhos através de seu esposo, para que ela não fizesse aquilo com a filhinha dela, a quem ela tanto amava, né? Na verdade, ela já estava até decidida a não fazer, né? Mas no contexto histórico dessa sociedade de 2042, nesse livro, aquelas pessoas, né, achavam ela diferente, antiquada, devido que ela não quisesse fazer a transição na filha dela, não quisesse injetar ali aquela injeção na filha dela. Então, é essa persistência, mesmo se tivessem dúvidas, se tivessem muitos percalços, né? Eles iriam sofrer em ver a filhinha sofrer, em passar por várias cirurgias, não se desenvolver como as outras crianças, mas eles decidiram não deixar sua filha morrer ou não entregar a filha deles à morte. Então, desde a introdução, aí no prefácio, os autores explicam, já deixam claras a importância da família, o que se daria aí na conclusão e nos pensamentos que depois eles trariam para os leitores. Na página 4, ele vai falar da seguinte forma: um lar feliz é a mais alta expressão da imagem de Deus na Terra, e existem forças que não são visíveis aos olhos humanos trabalhando para destruir esta imagem. Casamento e paternidade ecoam no céu, algo que o inferno não pode subsistir. Ou seja, protejam, desde aqui, né, eles já estavam querendo já estavam querendo transmitir que protejam suas famílias, guardem suas famílias, orem por suas famílias. E eles também vão dizer a respeito de acontecimentos, né, que nós não vemos, ou que muitas vezes não é perceptíveis a olhos nus, né, mas que por isso as pessoas, os leitores, as famílias precisam orar. Ele vai falar da seguinte forma: eu não finjo compreender o que ocorre no campo invisível. Ou seja, acontecem muitas coisas no campo invisível que a gente não consegue ver, que nós não conseguimos apalpar, mas que caso seja mal, né, para que Deus aí possa estar nos livrando,
é importante a oração, o jejum e a intercessão. Então, referente a tantas vidas aí que estavam indo embora por conta da transição, há uma conversa da Júlia em que é falado para ela sobre a vida, sobre a importância da vida, e foi falado da seguinte forma: a vida não é uma mercadoria para administrar, é um tesouro a se preservar. E aí, com tantos diálogos, as pessoas cristãs tomaram por base, tomaram Jesus como base, como um exemplo de servir as outras pessoas, de servir a comunidade, de servir a uma instituição. E foi na página 222, vai ser o seguinte diálogo, vai acontecer o seguinte: é algo que Jesus disse, que ele veio para servir e não para ser servido. Como eu disse ontem, ainda sou novo nessa coisa de cristianismo, mas é uma das ideias que eu acho muito atraentes. Imagine um mundo de pessoas tentando se superar umas às outras em serviço, em amor, em sacrifício e em honra. Certamente esse mundo seria melhor que um mundo de pessoas que tentam se superar em espertezas e ardis. Você não acha? Né, ainda nesse tempo, né, o que sempre aconteceu, pessoas tentam se sobrepor a outras pessoas, né, e aqui, se eu não me engano, é Troy mesmo que fala a respeito disso, que ele é um novo convertido aí na fé, e vai dialogar aí com a Júlia a respeito do cristianismo, e ele vai ter essa fala com ela maravilhosa. Bom, vendo todas essas questões, o livro é bem interessante, ele prende ali a atenção do leitor. Ele tem a brochura, como eu já disse, que eu gosto dessa capa, eu gosto dessa forma do livro ser, me dá muito prazer ter dessa forma, é algo muito prazeroso. E o que eu encontrei, assim, eu achei muito, às vezes, vagos, é rico em detalhes, mas às vezes os detalhes não são muito claros, por isso que o leitor tem que prestar bastante atenção naqueles detalhes e tentar colocar clareza. Eu terei que ler o livro novamente para que eu possa extrair muito mais. Eu vejo que de tudo aquilo que eu tirei, que eu consegui anotar aqui na minha mente, que eu consegui sugar aqui do livro, não é nem perto daquilo que o livro pode ser que tenha trago. Inclusive, se você já leu esse livro, por favor, me corrija se eu estiver errado em alguma coisa, porque é assim que a gente aprende. Porque eu li esse livro apenas uma vez, já estou resenhando para vocês, por conta de eu não ter visto alguma resenha ainda dele aqui no YouTube, mas eu vou ter que ler ele novamente. Pode ser que eu leia ele apenas no ano que vem, porque já tem listas cheias aqui. Mas esse livro é muito instigante, ele te faz pensar sobre muitas coisas, então aí, muito astutamente, não diretamente, ele vai falar sobre ideologia, sobre política, sobre poder, forças ocultas, pessoas de personalidade cativantes. Então, é um livro bem bacana. E o desfecho da história, o que o autor, com todas essas histórias, com tudo o que ele traz no livro, o que dá para perceber é que ele quer trazer os valores morais cristãos, como da família, do amor, da cordialidade, da união ali, e também da igreja. Então, eu senti isso nesse livro, né, de forma das histórias na vida dessas pessoas, e dizer que trabalho não é tudo na vida, né, que o trabalho como diz Salomão, enfado e cansaço, né, mas que todas as pessoas precisam dele, né, precisa amar aquilo que se faz, sem deixar a família de lado. Então, recomendo o livro, recomendo vocês a lê-lo com bastante atenção, criteriosidade nos detalhes, porque ele é muito rico em detalhes e é preciso ter maldade ao lê-lo para que vocês possam extrair da melhor forma possível. Se não entender uma linha, um parágrafo, volte, leiam novamente,
que o livro é essencial, eu acho que ele passa muitos valores e pode aí ajudar você com tantas coisas aí no seu dia a dia, com histórias que eles contam. São personagens fixos, às vezes entram outros, mas não prolongam. Mas foi essa a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. E eu espero que você tenha gostado bastante e até a próxima resenha.